Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos continuar narrando a visão que Deus me deu. Melhores visões, que eu creio que será de muito edificância para aqueles que crerem. Que Deus, Ele continua falando com o seu povo na terra através dos sonhos, das revelações, porque Ele falou que iria acontecer isso para divertir aqueles que nos está esperando nas promessas de Deus e no juízo do Senhor, que Ele falou que viria sobre toda a impiedade, sobre o pecado. Então você que preza a sua alma, não fique desatento aos sinais, aos acontecimentos que tem acontecido, que está acontecendo em nossa geração. Porque o Senhor deixou na sua palavra para que todos aqueles que crê, que ouvir, ele não venha participar da ira do Senhor, assim como foi no tempo de Israel, no Egito. O povo de Israel, ele era orientado por Deus para poder eles não serem atingidos com as pragas. E nós também, povo de Deus, temos sido orientados. E temos sido orientados a orientar os nossos irmãos, orientar as pessoas que temem a Deus, que crê, para não ser atingido na ira do Senhor. Então, aquela visão, esse sonho, o Espírito Santo, ele estava advertindo que vai vir coisas muito difíceis para a terra. Ele ainda vai tirar chuva, em muitos lugares vai passar fome, a humanidade vai sofrer a seca, vai sofrer a fome e assim sucessivamente. O Senhor, por esses dias, tem um mês atrás, que Ele me deu um sonho também, que esse sonho é bíblico. Nós estamos no mês de setembro, e foi no mês de junho de 2023 que eu tive um sonho. E esse sonho, para quem está vivendo, e quem vive naquele sonho, aquele momento, sente todo o perigo e toda a dor que vai acontecer, que as pessoas vão passar, quem tiver naqueles tempos. O Senhor me mostrou que soltava um cavalo. Aquele cavalo era solto, e aquele cavalo era um cavalo amarelo, e ele era solto dentro de uma grande roça, que essa roça só tinha mato, e tinha 3 homens, e aqueles 3 homens conversavam entre si, e um daqueles era que ia dominar aquele cavalo. Antes do cavalo entrar naquela roça, eu via a parte que estava com um grupo de pessoas, como dentro de um rio. Só que aquele rio tinha muito pouca água. Ele tinha mais praia, porque ele já tinha secado, só tinha um pouquinho de água. Mas aquelas pessoas que estavam ali comigo, um grupo de pessoas, todos estavam em uma ocupação, estavam fazendo algo, e a gente estava vendo o que estava acontecendo. Aqueles 3 homens, eles eram da família, era como o irmão mais velho, e só ele tinha autoridade com aquele cavalo, para domar aquele cavalo.
Antes daquele cavalo entrar, ele era um cavalo muito robusto, um cavalo muito gordo. E de repente, quando ele entrou dentro daquela roça que só tinha mato, mato muito verde, um capim muito verde, ele ficou seco. Ele ficou como uma caveira. E aí ele saiu correndo com um vento. E que eu não vi mais é onde aquele cavalo ia. Foi de uma hora para outra, como um vento, aquele cavalo foi soprado dentro daquela roça. Irmãos, eu via que aquele homem ele não tinha pressa de tirar aquele cavalo daquela roça. E quando ele tirasse aquele cavalo, então aquele caminho que dentro da roça tinha um caminho, mas aquele caminho, aquele mato, aquele capim, tomou aquele caminho e era um caminho estreito. E quando ele tirasse aquele cavalo de dentro da roça, então ele ia abrir o caminho e a gente poderia entrar. Porque dentro daquela roça, nós não poderíamos entrar, porque havia um perigo muito grande dentro daquela roça, porque não se sabia onde que estavam as serpentes. E se a gente entrasse, poderia ser atingido com aquelas serpentes que elas estavam escondidas naquele capim verde. E o Senhor me levou no livro de Apocalipse, que fala dos cavalos. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse dos cavalos, que o cavalo amarelo simboliza a fome, simboliza a morte, simboliza a peste. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está advertindo o seu povo, que chegou o momento do juízo de Deus para com a impiedade, para com a desobediência, para com, irmãos, todo o mal, porque o Senhor é bom, Ele tem usado, irmãos, de misericórdia, mas o Senhor está dizendo que Ele agora, irmãos, vai usar, com o juízo dEle vai vir, como Ele falou. Como Ele falou que viria com o juízo dEle, para punir os moradores da terra, aqueles que desobedecem à palavra de Deus, que não querem não reconhecer Jesus, Deus como seu Criador. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que for santo se santifique mais, aquele que for sujo se suje mais. O Senhor manda nós obedecer a Ele, os mandamentos dEle, e os mandamentos dEle não estão sendo obedecidos. As pessoas têm infringido os mandamentos de Deus em todas, irmãos, as áreas sociais. Então, eu quero dizer para você que eu estava lendo a Bíblia agora, há pouco, para poder gravar esse vídeo, e Deus, irmãos, me deu uma revelação para ler, Deuteronômio 28, no versículo 12, irmãos. E diz assim: e o Senhor te porá por cabeça. Aleluia! O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, alabassuriandarai, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Aleluia! E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, e nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servir. Deus está, irmãos, dizendo
para mim e para você quem são as pessoas que Deus vai guardar. Quero ler para você. Deus, ele falou com o mancebo rico. Irmãos, como ele tinha que fazer? O mancebo veio perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar o reino do céu. E o Senhor disse para ele, Jesus disse para ele, para guardar os mandamentos. Jesus, olhando para ele, disse assim: glória a Jesus, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondeu, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aleluia. E o Senhor disse: ainda tem mais alguma coisa. Vende tudo que tu tens, divide com os pobres e me segue. Mas a Bíblia diz que ele achou difícil e virou as costas para Deus e foi embora, porque ele não quis negar a si mesmo. Ele não quis, irmãos, ter misericórdia. Ele não se importou, irmãos, aleluia, com a palavra de Deus. Então tem muitas coisas que, irmãos, as pessoas estão pensando que já está agradando a Deus, mas o Senhor disse: ainda tem mais alguma coisa. Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e nega a si mesmo e segue. Então nós temos que seguir Jesus, obedecendo os seus mandamentos, que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que é muito mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando ele falava desse mancebo, que está, irmãos, em Marcos 10, 17, a seguir. Hoje eu venho, irmãos, dizer para você que o dia está próximo, o dia da vida de Jesus está próximo. Se arrependa dos seus pecados, porque o Senhor diz que aqueles que obedecer vai ser salvo, meus irmãos e minhas irmãs. A ira do Senhor já está aí patente aos olhos de todos, só quem não quer ver, aleluia, é quem não quer enxergar, aleluias. Deus te abençoe, que esse vídeo possa servir para você de alerta, porque, irmãos, não tem como eu passar tudo, irmãos, os detalhes, irmãos, porque eu não tenho como passar por causa do horário, mas que Deus venha te abençoar, que você ouve esse vídeo e venha refletir na sua vida, se você já aceitou Jesus, se você aceitou e já renunciou, aleluia, o seu eu. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, a paz do Senhor.